Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria nós estarmos juntos mais uma vez no nosso programa ao vivo, nosso encontro semanal. Continuamos o nosso tema a respeito da dignidade da mulher, hoje entrando numa parte da carta apostólica do bem-aventurado João Paulo II, que é a maternidade e a virgindade. Antes de darmos início ao tema específico de nossa aula, gostaria de, desde o início desse programa, parabenizar o Santo Padre, Papa Francisco, pelo seu onomástico. Na Itália é tradição católica que se comemora muito mais o onomástico do que a data do nascimento. Por isso hoje é como se fosse a festa de aniversário do Papa. Onomástico quer dizer a festa do nome, né? O Papa chama-se de batismo Jorge. Por isso hoje é dia de São Jorge. Então, o Papa hoje se reuniu na Capela Paulina para celebrar com os cardeais o dia do seu onomástico. Então, rezamos de forma toda especial pelo Santo Padre, e hoje o Santo Padre também nos brindou com uma homilia extraordinária em que ele recordou um tema esquecido do magistério do servo de Deus Paulo VI. Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, no número 16, falou claramente que é uma dicotomia tremenda essa separação que as pessoas fazem entre Cristo e a Igreja. Ou seja, amar Cristo, mas sem a Igreja. Diz o bem-aventurado Paulo VI no número 16 do Evangelho Nunciando. Convém recordar aqui de passagem momentos em que acontece nós ouvirmos, não sem mágoa, algumas pessoas, cremos bem intencionadas, mas com certeza desorientadas no seu espírito, a repetir que pretendem amar Cristo, mas sem a Igreja. Ouvir a Cristo, mas não a Igreja. Ser de Cristo, mas fora da Igreja. O absurdo de uma semelhante dicotomia aparece com nitidez nesta palavra do Evangelho. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Essa é a palavra do servo de Deus Paulo VI, recordado hoje de manhã pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Então, ao Santo Padre, os nossos parabéns e nossas orações e nosso afeto filial para o seu ministério petrino. Muito bem, voltamos então, vamos dar início ao tema de hoje, que é a maternidade e a virgindade. Pois bem, primeiro vamos tratar hoje da maternidade. Não sei se vai dar tempo de nós entrarmos no tema da virgindade, mas estamos no número 17 da Mulieris Dignitatem. Nesse número 17, o Papa João Paulo II nos recorda que modelo evidente de maternidade e de virgindade é Nossa Senhora, a Santíssima Virgem Maria, que por um dom especialíssimo do céu foi as duas coisas plenamente até o fim da vida, não é? Ou seja, foi sempre virgem e foi mãe. Vamos então passar a ver a questão da maternidade, não é? É interessante nós olharmos para a realidade espiritual da maternidade da mulher, mas que o Papa trata no número 18, mas mais na frente, ainda no número 18, que os números dessa carta são bastante longos, João Paulo II fala do quanto a maternidade afeta o próprio ser da mulher fisicamente, corporalmente. Ele diz assim:
A maternidade da mulher no período entre a concepção e o nascimento da criança passa por um processo biofísico e psíquico que hoje é melhor conhecido do que no passado e é objeto de muitos estudos aprofundados. Então, quando a mulher está grávida, ela passa por um processo que não é somente fisiológico, não é somente biológico, mas é também psíquico. A análise científica confirma plenamente o fato de que a constituição física da mulher e o seu organismo comportam em si uma disposição natural para a maternidade, para a concepção, para a gestação, para o parto da criança, em consequência da união matrimonial com o homem. Ao mesmo tempo, tudo isso corresponde também à estrutura psicofísica da mulher. Tudo quanto os diversos ramos da ciência, vejam, o Papa ele já argumentou aqui espiritualmente, eu não li a parte espiritual teológica, mas ele está agora argumentando cientificamente, não é? Ele está dizendo, os diversos ramos da ciência dizem sobre esse assunto é importante e útil, conquanto não se limitem a uma interpretação exclusivamente biofisiológica da mulher e da maternidade. Seria uma redução, né? O Papa diz mais embaixo, a maternidade está ligada com a estrutura pessoal do ser mulher e com a dimensão pessoal do dom. Então vejam, aqui João Paulo II mostra a sua capacidade de análise filosófica, como um bom filósofo personalista que ele era, essa realidade de que existe o dom, a personalidade da mulher floresce na maternidade, né? Mais adiante ele diz assim, a maternidade comporta uma comunhão especial com o mistério da vida que amadurece no seio da mulher e a mãe admira esse mistério com a intuição singular e compreende o que vai se formando dentro de si. Então existe essa realidade da maternidade, né? Que a mulher não somente biologicamente, mas também filosoficamente, enquanto pessoa, ela vai compreendendo essa realidade comunional, né? De comunhão especial que existe no ser mãe. Então, o número 19 continua a questão da aliança. Eu vou parar aqui a leitura da carta apostólica para incrementarmos com alguns dados que não constam na carta apostólica, que é de 1988, mas que foi escrito por uma mulher. Aqui está a grande vantagem desse livro que eu já citei aqui no nosso programa ao vivo. O ano passado trata-se de um livro escrito, não é, por duas mulheres, Suzanne Venker e Phyllis Schlafly. O nome do livro é Flip Side of Feminism, ou seja, o outro lado do feminismo. What Conservative Women Know, o que as mulheres conservadoras sabem, and men can't say, e os homens não podem dizer. Então aqui nós temos a vantagem desse livro, que é escrito por duas mulheres conservadoras, né, cristãs, e que podem falar muitas coisas para as mulheres, de mulher para mulher, coisa que João Paulo II, por ser homem, né, pode ser sempre interpretado como machista, e o padre Paulo Ricardo muito mais, né? Então, no capítulo 5 desse livro, O Outro Lado do Feminismo, ela dedica todo um capítulo ao tema das mães que trabalham, When Mothers Work. Bom, a primeira coisa, ela começa com um provérbio russo, que diz assim, se você caçar 2 coelhos, você não irá conseguir pegar nenhum deles. Esse provérbio russo é para dizer que existe uma dificuldade às mulheres que pretendem trabalhar e, ao mesmo tempo, educar os seus filhos, não é? Aqui está a dificuldade que será abordada nesse capítulo. Eu vou tentar resumir aqui o mais brevemente possível para nós não perdermos tempo. Bom, em primeiro lugar,
ela começa falando da discrepância, né, de falar de mães que trabalham, referindo-se somente às mães que trabalham, que têm um emprego, como se as mães que ficassem em casa não trabalhassem. Mas tudo bem. Deixando isso de lado, ela adverte já desde o princípio que não se trata de nós aqui termos uma visão integrista, ou tudo ou nada, ou a mãe trabalha o tempo todo ou ela fica em casa o tempo todo. Ela diz, existem circunstâncias, não é? Por exemplo, que circunstâncias devem ser analisadas quando nós falamos de mães que trabalham? Primeiro, essa mãe tem que tipo de filhos? O filho já está na idade escolar? O filho ainda está amamentando, está aprendendo a andar, ainda não vai à escola? Muito bem, são circunstâncias bem diferentes você ter um filho adolescente e você ter um filho um bebê de colo, não é? Então, existe aqui uma realidade, eu já vou aqui chegando na conclusão do capítulo, quando ela vai dizer a solução para a mulher atualmente é a chamada sequenciação. Sequencing, em inglês. A sequenciação quer dizer você tem que fazer um plano de vida, um plano vocacional, onde a sua maternidade, o seu ser mãe, irá ser respeitado e você estará atenta ao fato de você ser mãe, pelo menos o tanto quanto você vai estar atenta ao seu projeto de carreira, não é? Enquanto mulher que está no mercado de trabalho. Então, daqui a pouco, né, veremos como é que isso pode ser feito, né? Então, veja só. Primeira coisa, o que essas duas mulheres revelam? Elas estudaram o assunto e viram que, na realidade, né, as feministas, elas começaram todo um trabalho para desacreditar as mulheres que em casa trabalham e têm seus filhos. Ou seja, dizendo que uma mulher letrada, uma mulher educada, uma mulher inteligente não pode querer ficar em casa, né? Ou seja, mulheres inteligentes fazem carreiras e não filhos. Ou seja, que a finalidade da vida de uma mulher inteligente tem que ser a sua carreira e não os seus filhos. Ora, nós sabemos que isto é uma realidade muito complexa. Primeiro começa a realidade complexa nos próprios filhos, não é? As duas autoras mostram claramente que depois de 30 anos de tanto as feministas martelarem na cabeça das mulheres que elas devem ir para o mercado de trabalho, a consequência que nós temos hoje é uma geração de crianças com enormes problemas emocionais, depois uma epidemia de indisciplina escolar, de tal forma que toda esta campanha que nós temos aí, anti-bullying e companhia limitada, é também por causa de uma agressividade residual dos filhos que vão à escola agressivos, exatamente porque estão abandonados em casa, obesidade infantil, dificuldade de sono nas crianças, o aumento da atividade sexual pré-matrimonial, ou seja, os nossos adolescentes cada vez mais têm relações sexuais precoces, porque por causa da ausência parental em casa, a ausência dos pais em casa, e eles preenchem afetivamente com o sexo pré-matrimonial, a falta de uma vida de exercício em crianças que são sedentárias e, evidentemente, um colapso da disciplina. A consequência das duas autoras do livro é a seguinte: senhores, consideremos os fatos. A sociedade pode mudar, mas as crianças não podem mudar. Ou seja, as crianças vêm ao mundo hoje com as mesmas necessidades e expectativas que elas vinham
há 100 anos atrás. E, portanto, os pais constituem a maior influência sobre a vida dessas crianças. Então, essas duas autoras, ao analisar a realidade da maternidade, a primeira coisa que elas fazem é desmascarar um mito. Um mito é... Elas usam um livro de um autor estudioso, Dave Crenshaw, que o livro chama-se The Myth of the Multitasking, o mito da multitarefa. Esse autor, ele mostra claramente que não é possível a multitarefa. Ou seja, a multitarefa é um termo que foi utilizado inicialmente para computadores para significar o seguinte: significar o fato de que um computador parece, vejam só, é uma aparência, é um mito, é só um faz de conta. O computador dá ao usuário a impressão de que ele está realizando várias tarefas ao mesmo tempo, mas isso não é verdadeiro. Ou seja, o computador, ele realiza uma tarefa na sua unidade de processamento e então ele dá essa aparência, né? Se ele realiza várias tarefas é porque ele tem então várias unidades de processamento, né? Então, como nós seres humanos temos um só cérebro, nós não realizamos multitarefas. Nós, como qualquer computador, nos focamos numa tarefa. E os computadores que antigamente tinham somente uma unidade de processamento, não é? Davam a impressão de multitarefa da seguinte maneira: eles mudavam, né? Para frente e para trás, a todo momento, mudavam de tarefa, faziam um pouco dessa, um pouco daquela, um pouco dessa, um pouco daquela, um pouco dessa, um pouco daquela, e dava a impressão de que estava fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Ora, é essa mudança de foco que acontece realmente com as mulheres. Não somente com as mulheres, também com os homens. Mas essa impressão que as mulheres passam de que elas são capazes de fazer várias tarefas ao mesmo tempo não é real. Elas, como qualquer pessoa, fazem uma tarefa de cada vez. O que acontece é que elas vão mudando de foco de atenção a cada momento, não é? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Assim, ela dá a impressão de que está realizando várias tarefas ao mesmo tempo. Então, o livro mostra isso de forma cabal. E o que acontece é que a grande realidade é que o movimento feminista fez com que as mulheres mudassem o foco da sua vida. O movimento feminista alega o seguinte, que as mulheres olhavam para o ter filhos como algo importante porque eram oprimidas. A grande realidade, mostram as autoras do nosso livro, é que as mulheres hoje foram convencidas de que o seu bem-estar pessoal é mais importante do que o bem comum, do que o bem maior das outras pessoas. Então, claro, se as mulheres desde cedo são criadas numa visão de que o importante é eu fazer o que eu quero, o importante é eu fazer os meus caprichos, minhas veleidades, e não aquilo que é bom para o bem de todos, então, é evidente, aí ter filho vai se tornar realmente uma coisa irrelevante, uma coisa que está ali do lado. Então, é evidente, então, que uma mulher que leva a sério o ter filhos e que leva a sério também o ter um emprego, que essa mulher, então, vai ficar soterrada debaixo desta aparente multitarefa, porque, na verdade, ela vai estar o tempo todo mudando de foco, né? Mudando de prioridade. Mais para frente, as autoras também lidam com outro problema muito sério, ou seja, então, primeira coisa, nós vimos o problema nas crianças,
Segunda coisa, o problema das mulheres que ficam assoberbadas de trabalho com essas multitarefas. Terceira coisa, a realidade da culpa, a culpabilidade das mães. Ou seja, as mães, e isso aqui é uma pesquisa, elas mostram com toda clareza, olhando para as mulheres americanas, que as mães carregam realmente muito sentimento de culpa, porque elas enxergam, elas são pessoas inteligentes, as mães são inteligentes e começam a enxergar as consequências de sua ausência nos seus filhos. Por exemplo, quando vem a ansiedade nos filhos quando a mãe sai de casa, né? Isso daí é algo que a sociedade atual está aos poucos ensinando, doutrinando e fazendo com que as mães que saem de casa e deixam seus filhos, elas fiquem cada vez menos sensíveis a essa dificuldade e que, embora elas se sintam culpadas, embora a sua consciência diga para elas que elas estão erradas, que aquilo não vai dar certo, que os filhos estão pagando uma consequência terrível, né? A sociedade está ensinando as mães a fazerem algo contra a sua própria consciência. Isso é muito sério. Ou seja, as mulheres modernas, dizem as autoras, estão forçando a si mesmas, com a bênção da sociedade, a ignorar a sua própria consciência. Por quê? Porque existe, sim, né, uma tremenda dificuldade, uma culpa muito séria nas mulheres que veem seus filhos não sendo criados como deveriam. Finalmente, as autoras abordam o assunto do duplo salário, não é? Dizendo assim que é uma falácia, é um falso argumento nós dizermos que as mulheres que trabalham trazem mais um salário para casa e que, portanto, a família fica melhor. Ela diz, olha, essas mulheres, para que as mulheres que têm crianças pequenas, atenção à diferença, as mulheres que têm crianças pequenas, de uma forma geral, estatisticamente falando, não conseguem produzir uma verdadeira diferença no orçamento familiar. Por quê? Porque a série de despesas que elas têm com o trabalho não compensa a ausência dentro de casa, a não ser que o salário delas seja muito alto. Aí sim, faz uma diferença. Mas a maior parte das mulheres não faz diferença. Por quê? Porque essa mulher que trabalha tem gastos a mais, né? Com locomoção, com vestuário, gastos para que alguém fique cuidando das crianças na sua ausência, gastos com alimentação, com impostos, uma série de outras coisas que, no frigir dos ovos, ou esta mulher que tem crianças pequenas, vejam, estamos analisando o caso de crianças de berço, de colo, crianças que estão aprendendo a andar. Essa mulher que tem crianças pequenas, ou ela ganha muito bem, ou então o emprego dela não vale a pena. Por quê? Porque ela vai ter que ter tantas despesas e gastar tanto para cuidar daquelas crianças de outra forma que não vale a pena. Essa é a realidade americana. Talvez nós aqui no Brasil ainda estejamos diante de uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque no Brasil ainda se encontra o que não se encontra mais nos Estados Unidos, não é? Uma situação em que há ainda uma geração de mulheres, a geração anterior, a geração das avós, que ainda se dispõe a ficar em casa cuidando dos netos. Aí, nessa circunstância, as coisas talvez até possam justificar a mãe trabalhar fora em termos de salário, mas o problema é que isso vai acabar, e já está acabando, porque essa geração de vovós que ficam em casa já se tornou uma raridade. Na realidade, muitas das avós atuais já estão no mercado de trabalho e também não estão à disposição
das suas filhas. Então, qual seria a solução para realizar esta maternidade? Dizem as duas autoras. Bom, em primeiro lugar, as próprias mulheres estão começando a notar isso. Estou falando da realidade dos Estados Unidos. São estatísticas dos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil as coisas vão terminar indo mais ou menos para o mesmo caminho. A maior parte das mulheres americanas estão começando a notar que precisam fazer essa sequencing, né, nas suas vidas, e que elas precisam planejar a sua vida e a sua carreira, o seu emprego, de tal forma que elas considerem também a realidade da maternidade. Mas não se preocupem, dizem as autoras, vocês não vão aprender isso dos meios de comunicação. Por várias razões. Uma delas é que também a maior parte das mulheres que estão nos meios de comunicação e na televisão largam seus filhos na creche e vão trabalhar. Então elas não vão ensinar você aquilo que elas não fazem, porque isso faria com que elas mesmas se sentissem mal em fazer o que fazem, que é deixar as suas crianças em creches, né? Então, o que significa essa sequenciação dentro da realidade das mulheres? Nós vamos continuar esse assunto daqui a pouco, vamos fazer um pequeno intervalo por causa de alguns problemas técnicos e voltamos já já a respeito dessa sequenciação na vida de trabalho das mulheres. Então, retornamos ao nosso programa ao vivo. Veja, nós estávamos olhando para a realidade das mulheres que trabalham e a sua maternidade, o fato de serem mães. Nós partimos da Carta Apostólica do Bem-aventurado Papa João Paulo II, mostrando que na própria estrutura da mulher existe essa realidade da maternidade e que existe uma realização do ser, da pessoa da mulher dentro da realidade materna, que não é somente uma realidade física, biológica, mas também uma realidade espiritual e filosófica, não é? A mulher, para se realizar, ela tem também esta realidade da maternidade. Isso quer dizer, então, que esse mito de que a mulher deve se realizar numa carreira é uma invenção feminista e que não tem absolutamente nenhuma base, não somente científica, mas também não tem base filosófica e não tem base teológica. Nós vimos, então, as grandes dificuldades que vive a nossa sociedade atual com as mulheres que estão ausentes dos seus lares, principalmente no período em que as crianças estão em formação, estão em idade não escolar, não é? E nós vimos que existem alguns mitos criados. Um dos mitos é o chamado multitarefa, que a mulher ela é capaz de multitarefa. Não, a mulher não é capaz de multitarefa. Então, qual é a saída? Esse é o problema que nós estávamos tentando resolver antes de darmos o nosso intervalo. Bom, não é uma questão de ou tudo ou nada. Não é uma questão de ou você fica totalmente em casa ou você fica totalmente no trabalho, né? O que as feministas, né, vão logo dizer para você é que as pessoas conservadores, como o Padre Paulo Ricardo e outras pessoas, estão propondo para você um ou tudo ou nada. Ou você fica totalmente em casa ou você fica totalmente no trabalho. Não é isso que nós estamos propondo, também porque na sociedade que nós estamos atualmente, nós não temos como voltar a 50 anos atrás, né? Isso não é factível. Então, o que podemos fazer concretamente? Bom, a primeira coisa nós precisamos dar a conhecer à própria mulher qual é a sua verdadeira opinião, porque os meios de comunicação social não estão nos dizendo qual é a verdadeira opinião da mulher, né? O Pew Research Center, que é um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, mostrou que, vejam só, a pesquisa nos Estados Unidos, a maior parte das mulheres diz que elas querem trabalhar somente part-time, ou seja,
meio período, ou não trabalhar de forma alguma quando os seus filhos ainda estão jovens. Ou seja, trata-se de você um pouco escalonar a sua vida, é a sequenciação. Quando os seus filhos são jovens, você então tem uma vida um pouco mais de casa, um pouco mais dedicada à educação dos seus filhos. Depois, quando os filhos estiverem mais crescidos, você pode pensar em outra alternativa. Então, o que é necessário para que uma mulher organize a sua vida nessa sequenciação? Veja só, trata-se de um livro escrito por Arlene Ross Cardosa, que tem exatamente esse título, sequenciação, sequencing em inglês, que coloca algumas coisas interessantes para ajudar a mulher nessa sequenciação. Primeira coisa, ela diz: faça um plano de carreira inteligente. Por quê? Se você planejou ser médico, advogado ou executiva, a sua vida familiar irá sofrer. Ponto. Ponto. Porque você vai estar ausente. Então, existem profissões que são muito difíceis para que uma mulher esteja nessas profissões e, ao mesmo tempo, queira estar em casa. Não é? Então, primeira coisa, uma escolha de carreira inteligente, que leve em conta a sua maternidade. Segundo ponto, na medida do possível, que as mulheres, ao se casar, estejam perto de sua família de origem. Por quê? Porque ao terem filhos, logo no início do casamento, elas têm necessidades e a assistência da família de origem muitas vezes ajuda. Terceira coisa, vamos parar com essa ideia de que eu tenho que primeiro ter a minha carreira em ordem para depois ter filhos. Bom, desse jeito não vai haver sequenciação, porque se você primeiro quer estabilizar a sua carreira para depois ter filhos, você vai ter filhos quando você já estiver em idade não fértil, ou seja, aí vai querer fazer essas bagunças de inseminação artificial e companhia limitada, etc, etc. Aí já vai começar a xingar Deus, porque Deus foi ruim comigo, porque você primeiro quis fazer sua carreira e só quis ter filhos lá para os 50 anos de idade. Aí não dá, né? Existe um problema chamado prazo de validade, né? Então você tem que primeiro entender que você primeiro tenha seus filhos. Depois você pense na sua carreira. Depois uma outra dificuldade, se você já começa a sua vida matrimonial com um orçamento superior, você não vai querer rebaixar esse orçamento para ter os seus filhos. Então, comece sua vida familiar, comece a vida com o seu marido de forma modesta, né? Escolha o seu esposo com que ele tenha um emprego estável, que ele tenha o seu mesmo ideal de família cristã, porque isso também é importante, né? Não adianta você fazer esse projeto sozinha. Então, tanto marido como mulher devem estar no acordo de que a prioridade é os filhos primeiro, a carreira dela fica para depois. Somente assim haverá uma sequenciação. E, finalmente, a escolha do próprio marido, não é? Para que haja sequenciação, é necessário esse ponto fundamental. Quando você for escolher o seu marido, escolha um marido que esteja disposto a esse tipo de projeto, porque senão vai simplesmente virar briga, né? Então, aqui está o caminho de nós articularmos as coisas entre maridos e mulheres, tá bom? Então, um pouco esse é o conteúdo que eu queria colocar para hoje. Sei que eu não terminei tudo.
a parte mais espiritual e teológica da maternidade eu ainda deixei, né? E porque eu quero tratar essa parte espiritual da maternidade também junto com a virgindade, porque uma coisa alimenta a outra e nós acho que vamos ter que deixar, né, os detalhes disso tudo para o programa que vem, devido ao horário que já vai avançado. Eu vou então tentar responder aqui as perguntas, né, de vocês que já estão aqui comigo. O Lucas Silva Vieira pergunta assim: Padre, como explicar à mulher moderna que filhos não são um peso para o bolso ou para a sua maternidade? Veja, Lucas, não é que filho não é um peso. É um peso também. Mas é que nós iremos ver, não é, que a maternidade é uma aliança. É uma realidade que nós temos que ver que é amor, é aliança. Então, se você não quer ter peso, então viva sozinho no mundo da lua, né? Se você quer aliança com as pessoas, você vai ter que carregar o peso um dos outros, né? É assim que a gente vive junto. As pessoas vivem juntas assim, uns carregando o peso dos outros. Então, faz parte da vida. Então, já que nós não somos mônadas, nós não somos bolhas, né? Sem contato uns com os outros, mas eu recebi, o que dizer, né? Esta mulher moderna um dia já foi filho, um dia já foi peso, ora chegou a vez dela, né, de carregar generosamente o peso dos filhos junto com o seu marido, porque não estamos excluindo aqui o marido, mas acontece que biologicamente e espiritualmente a mulher está muito mais equipada para a educação dos filhos do que o marido, né? Daniela Macedo: a escolha possível entre filhos e carreira é restrita a mulheres de classe média e olhe lá, classe média alta, classe alta, como fazer? Veja, Daniela, eu discordo. A escolha entre filhos e carreira não é uma coisa de classe média alta. A escolha entre filhos e carreira é, na realidade, uma escolha entre filhos e comodismos. Não é? Por quê? Porque a vida ela não é tão cara. O que é caro é o comodismo. O que é caro é a vida cheia de confortos com a qual nós nos acostumamos. Então, na realidade, existe aqui no nosso estilo de vida um certo egoísmo, né? Onde eu estou aqui, essa é a escolha real e não é a escolha só da mulher, é também do marido, aqui é da família inteira. Ou seja, o egoísmo é da sociedade, né? Eu só estou falando das mulheres porque é o tema do nosso programa, né? Mas a sociedade como um todo tornou-se uma sociedade egoísta, onde eu prefiro que a pessoa não exista para ter as minhas comodidades, não é? Então, veja que aqui nós temos uma grande dificuldade, não é? E depois outra coisa, veja também o seguinte, Daniela, que os pobres tendem a ter mais filhos. É o pessoal mais bem de vida que tende a não ter filhos. Portanto, se a lógica fosse essa, nós deveríamos ter a seguinte estratificação social, não é? Os pobres todos estariam contendo totalmente, sem querer ter filho de jeito nenhum. A classe média teria alguns filhos e os ricos teriam uma prole enorme, porque esses podem então se dar ao luxo de ter filhos. Mas a pirâmide é exatamente o contrário. Ou seja, quanto mais dinheiro você tem, menos filho você quer ter. É sinal de que tem alguma coisa espiritualmente errada aí. Que não é somente uma questão de dinheiro. É questão de egoísmo mesmo. Jean Vargas Castro: pode a mãe sem condições financeiras colocar os filhos para a adoção? Não, Jean. Não se trata de mãe dar os filhos para adoção. Nós estamos numa sociedade onde
fala-se tanto do social, do Bolsa Família, do Bolsa isso, do Bolsa aquilo. Ora, se nós vamos então cuidar do social, comecemos a cuidar desse tipo de problema social, não é? Dyson Diedrich. O que é correto então? A filha ir para a faculdade, estudar, ou crescer sonhando em se casar e ter filhos e concretizar esse sonho? Então, como eu disse, Dyson, né? Trata-se de uma sequenciação. Não é um ou tudo ou nada, o integrismo. Não. Trata-se de saber sequenciar as coisas. A mulher pode e deve estudar e pensar na carreira, agora, não em detrimento da realização da sua maternidade. Por quê? Porque a grande realidade é essa, que as pesquisas mostram que as mulheres que fizeram da carreira o projeto de suas vidas chegam ao final da vida com severas dificuldades na sua realização pessoal enquanto mulher, né? Somente as feministas, mais militantes é que não enxergam isso. As feministas, vamos lembrar uma coisa, que o movimento feminista foi um movimento capitaneado ainda hoje, né, totalmente por mulheres, muitas vezes sem família e com bastante frequência homossexuais, lésbicas, né? Portanto, mulheres que não estão absolutamente no mesmo padrão de pensamento, de prioridade, de sonho das mulheres comuns. Então, é aqui importante você, como mulher, se dar conta disso, que existe algo de muito grave numa mulher que não quer ser mãe de forma alguma. Existe algo de espiritualmente, né, seriamente complicado nesta mulher. Então, algo que precisa ser trabalhado. Ana Luísa Francomano Lima. Como fazer com os filhos expostos a toneladas de informações erradas sobre sexo? Como cuidar de suas castidades sem que eles sejam considerados bobos e por isso excluídos do convívio social? Veja só, Ana Luísa, é importante, a primeira coisa, o dedicar tempo, né, à formação dos próprios filhos. Isto significa convívio. Não é possível seus filhos serem educados sem convívio. Se a escolha é entre o filho estar com você e você criativamente ter atividades com seus filhos, ou colocar seus filhos bonzinhos e comportados na frente de uma televisão porque lá eles dão menos trabalho, colocar seus filhos bonzinhos e comportados na frente de um computador porque lá dão menos trabalho, colocar seus filhos bonzinhos e comportados diante de um videogame porque lá eles dão menos trabalho, então, de fato, seus filhos vão ser educados de uma outra maneira, ou seja, por pessoas que não são você. Agora, você precisa educar os seus filhos para a autenticidade cristã. E todos nós, cristãos autênticos, seremos, sem dúvida alguma, rechaçados pelo mundo, né? Isso faz parte, né, da realidade do Evangelho. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Então nós temos que equipar os nossos filhos com uma couraça, sabendo que eles vão para um mundo onde existe uma luta. Então, de fato, veja o tipo de problema que você está colocando, Ana. É como se eu dissesse o seguinte: como fazer com que meus filhos que vivem num mundo de, vamos supor, leprosos, não sejam considerados diferentes pelas pessoas e anormais? Então você faz o seguinte, você pega seus filhos e deixa eles contraírem lepra, prontos, vão ficar iguaizinhos aos outros, Mas se você quer que eles sejam diferentes, então eles vão ter que pagar o preço de ser diferente, não é isso? Então vão ter que, de alguma forma,
fazer algo para não se contaminar. O que é que todos nós cristãos fazemos? Não é isso mesmo? Então, é a questão da ruptura com o mundo, não só com o pecado. Eu aconselho para vocês ver aquele vídeo que eu postei na semana passada a respeito da porta estreita. Esforçai-vos para passar pela porta estreita. Aliás, quero fazer um pedido, né, para vocês, já aqui concluindo um pouco o nosso programa. Eu vou ainda olhar o resto das perguntas que estão aqui, porque o tema vai continuar na semana que vem. Deu para notar que eu não consegui acabar o tema, porque o tema é bastante amplo e bastante complexo. Mas, vejam, eu aconselho vocês muito a compartilharem e fazerem propaganda daquele vídeo, né? Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Quem não conhece o vídeo, por favor, né, assista e compartilhe, porque é fundamental. É fundamental. É isso que está faltando para as nossas vidas espirituais. Todo o resto vira detalhe quando a gente entendeu, né, realmente o que é que está por trás da nossa vida cristã. Então, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, e aquele outro vídeo da segunda decolagem. Acho que isso é fundamental dentro do nosso projeto de espiritualidade, tá bom? Eu não sei se pela rapidez, não é, do nosso colóquio aqui, se eu respondi vocês de forma adequada ou se eu fui talvez um pouco ríspido e direto demais em algumas respostas. Eu peço desculpas se alguém ficou ofendido e magoado com alguma resposta minha, mas assim, é uma forma de responder a coisa de forma bastante rápida. Gostaria de concluir mais uma vez fazendo um apelo para vocês. Nós estamos chegando no final do mês e estamos chegando no final de um mês especial, no mês de abril. Vocês sabem que todos nós devemos fazer a nossa declaração de imposto de renda, também no nosso site, né? Que vem pagando o seu imposto já mês a mês, mas agora em abril terá uma carga tributária um pouco maior para ter que enfrentar. Então eu pediria a vocês, primeiro, aqueles que são participantes do nosso site, que contribuem com o nosso site, que realmente permanecessem nesta fidelidade da sua contribuição. E a segunda coisa, que houvesse também uma generosidade daqueles que puderem nos ajudar com alguma doação especial, né? Ou seja, diante das necessidades que nós estamos tendo agora. Se Deus quiser, dentro em breve, nós iremos poder mostrar para vocês a sede, né, do nosso estúdio, que nós já estamos aí preparando um estúdio temporário ainda, mas já um estúdio nosso. Nós poderemos então trabalhar com cenários nossos e melhorar bastante a nossa produção, tá bom? Já estamos com novos computadores aí funcionando, né? Só não temos ainda a sede dos nossos escritórios para instalá-los plenamente, mas se Deus quiser, esse mês agora, né, quem sabe para Pentecostes, como sempre, nós temos aí Pentecostes, uma data chave para a história do nosso site. A cada Pentecostes nós procuramos apresentar alguma coisa nova. Quem sabe nós podemos apresentar nesse Pentecostes para você, né, pelo menos o esqueleto do nosso novo escritório e de uma pequena sede de estúdio para a nossa produção, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Peço mais uma vez a sua contribuição generosa, aqueles que puderem fazer doações, né? Nós estamos realmente precisando da sua ajuda. Que Deus abençoe, Nossa Senhora proteja a cada um, recordando hoje de rezar de forma especial pelo Santo Padre, o Papa Francisco, cujo onomástico hoje, dia de São Jorge, né? Não é somente dia dos corintianos, né? É também dia do onomástico do nosso Santo Padre, o Papa. Vamos rezar por ele, pedindo à Virgem Maria, ele que pediu
que o patriarca de Lisboa consagrasse o seu pontificado a Nossa Senhora de Fátima. Vamos colocá-lo debaixo do manto sagrado de Nossa Senhora de Fátima. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezie as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.